Olá pessoal, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Irmãos, eu tenho uma breve palavra para compartilhar com os irmãos que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 12, o versículo de número 1 a seguir. Nós vamos ver a palavra do Senhor narrando uma história de um homem chamado Abraão. Irmãos, antes da gente mergulhar um pouco nessa palavra, eu quero pedir a Deus que continue abençoando sempre a sua vida. Abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus negócios, seus trabalhos, em nome de Jesus. Que a paz do nosso Deus, que excede todo o entendimento, seja com a tua vida. Irmãos, nós conhecemos essa passagem e nós sabemos que Abraão ele vai receber um chamado de Deus, onde ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, obediente a Deus, ele vai fazer aquilo que Deus colocou no coração dele. Ele vai obedecer a um chamado de Deus. Aqui, irmãos, nessa obediência ao chamado, nós temos que refletir em nossa vida. Creio que você também vai refletir. Quantas as vezes Deus não já te chamou e você não obedeceu? Nós sabemos que Abraão, quando ele recebe esse chamado, ele de imediato ele obedece. E agora, irmãos, muitas das vezes pode acontecer na minha e na sua vida a dúvida, o medo. Abraão não teve nem dúvida e nem medo. Mas nós olhando para a história de Abraão, que ele sai da sua terra, e ele vai para uma terra distante, em meio a esse chamado, nós notamos que Deus vai dando direcionamento para a vida de Abraão. Então, irmãos, aqui é o ponto que muitas das vezes eu e você ficamos temerosos. Deus nos dá uma palavra para nós obedecermos também a esse chamado, porque Deus, eu tenho certeza que já falou com a sua vida. Deus com certeza já falou algo com a sua vida que você precisa fazer. Deus com certeza já te deu uma direção de algo, já te chamou para algo. Agora a minha pergunta para que eu faço para mim e para a sua vida: nesse chamado que Deus já nos chamou, eu e você podemos ter medo do que vem depois. Só que quando Deus nos chama, Ele nos chama e em meio ao caminho Ele vai nos direcionar. Em meio ao caminho, Deus vai falando conosco o que devemos fazer. E muitas das vezes, o próximo passo, muitas das vezes, a próxima direção, ela não vem para mim e para a sua vida, porque nós não damos o primeiro passo. Muitas das vezes, Deus nos chama. Muitas das vezes, Deus já falou com você que tem uma promessa, que tem algo para se cumprir na sua vida. E nós não fazemos como Abraão. Abraão, ele teve êxito naquilo que Deus colocou no coração dele. Nós sabemos que a descendência dele foi numerosa. Nós sabemos, e hoje eu e você conhecemos ele como o pai da fé. Se Abraão não tivesse partido da sua terra, se Abraão não tivesse obedecido à voz de Deus, será que Deus daria os próximos passos? Irmãos, Deus me traz à memória quando Moisés envia 12 espias para espiar a terra, para olhar a terra que já era prometida para o povo de Israel. Se eu não me engano, no capítulo de números 13, o versículo de número 33 a seguir, vai também nos narrar essa história, onde esses 10 espias, ele pega esses 12 espias, eles vão olhar aquela terra e eles trazem consigo uma notícia, uma informação daquela terra, que havia gigantes naquela terra. Chegando lá, que eles passam essa informação, a incredulidade ela faz com que o povo de Israel peque contra Deus.
E ao pecar contra Deus, agora, irmãos, a distância da promessa, do cumprimento da promessa, a desobediência, vão fazer com que esse povo fique mais distante daquela terra. Era para passar determinado tempo e eles passam muito mais tempo para conquistar aquela terra. E ainda há uma consequência maior, que daquela geração, só entraria Josué e Calebe. Aqui nós tiramos uma lição para com as nossas vidas. Será que eu e você temos nos distanciado da promessa que Deus já falou que ela se cumpriria em nossa vida? Porque muitas das vezes Deus fez uma promessa para mim e para você, só que eu e você nos distanciamos dessa promessa por não confiar em Deus. Irmãos, esses dias Deus colocou algo em meu coração, eu estava refletindo nisso. Quando você está indo a um destino e você está usando ali o GPS, quando você erra a rota, o destino não muda. Só que o que muda, meu Deus, o que muda é a distância. Quando você erra, quando você tarda, você, por exemplo, você está indo aqui, você errou, você tem que fazer a volta lá para fazer outro percurso, o destino continua o mesmo, mas a distância aumentou. Assim, muitas das vezes é na minha e na sua vida. Deus nos dá um chamado. Agora nós voltamos lá para o início, para Abraão. Deus nos chama, Deus nos dá uma direção. Mas muitas das vezes, eu e você, nós pegamos e não partimos na direção que Deus nos deu. Nós vamos até o meio do caminho. Quando chega no meio do caminho, nós pegamos agora e fazemos igual os espias, os 10, não Josué e Calebe, mas igual os 10, nós colocamos empecilho. E agora, irmãos, essa promessa, ela vai se tardar. O destino continuou, a promessa continua a mesma. A promessa não muda. Você sabe por que a promessa não muda? Porque Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A promessa continua de pé. Agora a minha pergunta para eu e você é: será que nós temos ido pelo percurso que Deus nos direcionou? Esperando Deus dar outra nova direção? Porque Ele vai nos dar a nova direção. Irmãos, trazendo para essa palavra, nós também podemos usar a vida de Josué. A vida de Josué, Deus chama Josué, para ser o sucessor de Moisés, e ele diz: ó, seja forte e corajoso. E em meio a esse trajeto da promessa, Josué vai recebendo direção. Josué vai recebendo direção do que fazer. Nós vemos que na muralha, Deus manda ele dar 7 voltas. Ele dá as 7 voltas e fica esperando a direção de Deus. E Deus vai dando direção e a promessa vai ficando mais perto. A promessa vai se cumprindo cada dia na vida de Josué. Por quê, irmãos? Tudo isso por conta da obediência. Então, irmãos, para que nós finalizamos essa palavra, para que você guarde em teu coração essa palavra, o importante, muitas das vezes, irmãos, olha, presta bastante atenção para você não confundir. O importante, muitas das vezes, não é ouvir. O importante, muitas das vezes, o que vai fazer com que você tenha êxito na promessa, o que vai fazer com que a promessa se cumpra na sua vida, é ouvir, mas o mais importante é obedecer. Porque Deus pode te dar uma direção, faça isso. Como isso vai acontecer se você não obedecer? Deus está esperando, meu Senhor da glória, Deus está esperando com que eu e você damos o primeiro passo para Ele nos direcionar qual é o próximo passo. E para nós finalizarmos, que eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas aqui que já recebeu uma direção de Deus.
Não sei se você partiu quando recebeu a direção. Não sei se você ficou parado quando você recebeu o chamado. E não sei se você está no meio do chamado, no meio da caminhada. Mas eu quero liberar essa palavra para a sua vida. A promessa continua de pé. A promessa, ela não muda. Deus não muda. Se você está no início e não partiu, é hora de você partir. Se você está no meio e o trajeto mudou e a promessa ficou um pouco mais distante, está na hora de você continuar o percurso. E se você, irmãos, está perto de chegar nessa promessa, comece a glorificar, porque a promessa está de pé. Receba essa palavra em teu coração, que Deus possa ter falado tremendamente com a sua vida. Em nome de Jesus, eu quero orar pela minha e pela tua vida. Pai, obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, meu Deus, por trazer, Pai, convicção, segurança ao nosso coração, que o Senhor é um Deus que cumpre promessa, Pai. Obrigado, meu Deus, por cada pessoa. Obrigado, meu Deus, por falar com a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que pessoas que me ouviram neste momento, Pai, que o Senhor possa despertar o coração dela. Se ela está parada, Pai, que ela vai começar a caminhar. Se ela está no meio, Pai, do trajeto, Senhor, que ela vai se despertar e vai continuar caminhando. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor, a casa, a família, abençoe a vida de cada um, Pai, de cada jovem, de cada mulher, de cada homem que está me ouvindo agora neste momento. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo o entendimento, seja com a vida delas. Pai, em nome de Jesus Cristo, se há algum inimigo, Senhor, se há alguma astúcia, cilhada do inimigo, segurando essa pessoa, fazendo com que ela fique parada, Pai, que ela seja solta, que ela seja liberta agora, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus Cristo, Pai, que essa pessoa possa receber essa palavra em seu coração, em nome de Jesus. Amém.